Certa vez chegou uma mulher para Jesus, e esta mulher era samaritana, e a Bíblia diz que ela ia tirar água num poço no horário que não era comum às mulheres. Ela ia sempre ao poço ao meio-dia, e as mulheres iam tirar água de manhãzinha, logo que amanhecia. E Jesus então estava lá meio-dia, esperando aquela mulher chegar. E ele pede àquela mulher de beber. Você já deve conhecer a história. Se você não conhece essa história, ela está em João capítulo 4, do verso 20, o capítulo 4, e eu quero ler com você do verso 20 ao 23. Chega um momento desse acontecimento, chega um momento dessa história muito interessante. Essa mulher fala com Jesus de um assunto muito sério. Ela reconhece que Jesus é profeta, ela reconhece que Jesus, pelo fato dele ter profetizado, aberto, falado sobre a vida dela, ela diz: ok, mas onde eu devo adorar? Onde eu devo adorar? Ela tinha uma sede no seu coração, ela tinha uma sede na sua alma, que era adorar a Deus de forma verdadeira. E aí Jesus diz para ela então, olha o que ela diz no verso 20: nossos pais adoraram neste monte, aqui onde o Senhor está me pedindo água. Vós, entretanto, dizeis, vós judeus dizeis, que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Eu quero meditar com você nessa manhã, e eu quero tentar dividir a minha palavra em duas. Vou tentar. Primeiro, nós acostumamos com algumas palavras na Bíblia, damos um sentido a ela, e a Bíblia dá outro sentido totalmente diferente. Por exemplo, a palavra graça. Muitos de nós damos um sentido a essa palavra, e a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia é quando Noé, Deus escolhe Noé para construir a arca, e aquela arca iria salvar uma parte da humanidade, iria salvar alguns animais. E aí então a Bíblia diz: e Noé achou graça. Quando nós falamos da graça de Deus, é que você seria destruído, você iria ser destruído como todo ser humano seria, mas você achou graça, Deus resolveu te poupar. Você está aqui nessa manhã porque você achou graça diante de Deus, ou seja, Deus te poupou
e te trouxe para a presença dele. Isso é a palavra graça. Outra palavra que nós às vezes falamos muito e não entendemos o sentido bíblico disso, é a palavra misericórdia. Misericórdia, mano, fala assim, misericórdia. Aconteceu com alguma pessoa, alguma coisa, fala misericórdia. Mas o que é misericórdia? A palavra misericórdia, ela tem tudo a ver com a arca da aliança. A arca da aliança tinha uma tampa em cima dela, onde o sumo sacerdote colocava ali sangue todo ano. E essa tampa era chamada lugar de misericórdia. Ou seja, Deus via o pecado do povo, mas com o sangue ele cobria o pecado deste povo. Isso significa a palavra misericórdia. Outra palavra que a gente fala muito é fé, né? Falamos tanto de fé, né? E confundimos hoje muito fé com religião, e religião não tem nada a ver com a fé da palavra de Deus, a fé de Deus, porque Jesus é o autor e consumador da fé, ok? E concluindo, outra palavra que nós falamos muito é adoração. Eu estou indo, né, estou aqui neste momento de louvor, adorando. Ok, isso faz parte da adoração. Mas o que significa a palavra adoração? E é isso que essa mulher estava querendo saber. Senhor, eu quero adorar. E como é ser um verdadeiro adorador? E aí, nós precisamos entender algumas coisas. Sempre que eu vou buscar na palavra de Deus o sentido hebraico daquela palavra, eu vou buscar o sentido espiritual daquela palavra, como é que Deus vê essa palavra. Sempre que eu vou estudar e buscar o sentido daquela palavra no grego, eu vou estudar como que a mente humana vê aquela palavra. Por isso que Paulo diz assim, que Jesus é sabedoria de Deus, porque os judeus pedem sinais espirituais, e os gregos é sabedoria filosófica. Mas aí ele diz, Jesus é sabedoria de Deus, ou seja, em Jesus está a espiritualidade de Deus, o sentido espiritual, e em Jesus está o conhecimento humano. Por que dessa explanação toda? Para nós entendermos aqui, eu fiquei assustado quando eu fui buscar no hebraico o sentido espiritual da palavra em hebraico, e adorar em hebraico significa trabalhar. Eita! Significa serviço, trabalho. Para que você pudesse estar aqui neste momento, na presença de Deus, ouvindo essa palavra, teve todo um trabalho por trás, pessoas trabalhando por trás. E quando nós entendemos que todo o trabalho que, né, os músicos ensaiando, o pessoal de serviço preparando o ambiente, o pessoal lá do estacionamento, a Bíblia chama isso de adoração. Então, o sentido espiritual da palavra adoração quer dizer trabalho. Por isso eu disse para vocês que quando o profeta chega na casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando, que é dado totalmente, entregue totalmente ao seu trabalho, e é assim o coração do nosso Deus. Por isso Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E qual foi o maior presente que Deus deu para Adão e Eva?
Trabalho. Trabalho. Deus depois construiu tudo, colocou ali Adão e Eva no Éden para lavrar, cuidar, trabalhar. Oh. E agora é interessante que o sentido da palavra adorar em grego já é prostrar, respeito, gratidão. Eu falei, eu não entendi muito bem quando eu estava meditando isso. Falei, uai, sempre que nós buscamos o sentido hebraico de uma palavra, ela dá o sentido espiritual, como Deus pensa. E sempre que nós buscamos na palavra de Deus o sentido em grego, ele dá o sentido natural, o pensamento filosófico. E aí agora eu paro e falo, poxa, o meu pensamento e o seu pensamento mas o que eu quero ensinar aqui, e eu quero aprender aqui com você, que adorar a Deus, é lógico que é um momento de prostração, de rendição, de gratidão, mas ele vem acompanhado de trabalho, de serviço. Hoje você teve o trabalho de levantar mais cedo, arrumar as crianças, preparar tudo e falar, olha, hoje nós vamos para o culto, hoje nós vamos para a casa de Deus. Desde que você começou a se preparar, você começou a declarar, eu adoro o Senhor. Aleluia! Oh, que delícia, né, irmãos? A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia está em Gênesis 22:5. Olha que interessante. Aqui em Gênesis, Deus chega para Abraão e fala para Abraão, Abraão, pega o seu filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te ao monte Moriá e oferece ali um holocausto. E a Bíblia diz que levantou-se Abraão de manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo o moço e os seus servos e foram. Quando ele chegou perto do monte, ele disse para os seus servos, esperai aqui com os jumentos, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Essa é a primeira vez que aparece a palavra adoração. Mas pensa comigo, aqui já fazia 3 dias que eles estavam caminhando, agora ele precisava subir a um monte, montar o altar, juntar pedras, montar o altar, catar lenha. O menino falou, eu estou vendo, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a faca, eu estou vendo o fogo, porque era todo um trabalho. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão falou para o seu filho, Deus está trabalhando, calma lá, preocupa não, Deus está trabalhando. Você que não ouviu a palavra do bispo Francisco de terça-feira agora, vá para a sua casa e ouça. Que palavra, que palavra. Saul saiu por acaso procurar as suas mulas, até que ele foi ao encontro do profeta, e o profeta falou para ele,
Deus está trabalhando e Ele te trouxe até aqui para te ungir. Se você não ouviu, por favor, ouça, para você não perder a sequência agora, que o bispo vai continuar essa palavra terça-feira agora. Deus está trabalhando. E aí, voltando lá ao versículo, Abraão teve todo um trabalho. Por favor, pode projetar o versículo, o mesmo. Gênesis 22, 5. Ele falou: iremos para lá, vamos exercer o nosso trabalho diante de Deus. Vamos exercer o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar, fazer algo para Deus. E depois de ter trabalhado para Deus, nós voltaremos. Certa vez, Jesus chega na casa de Jairo. Nós olhamos esse texto de uma forma, criticando sempre Marta, e chamamos mais atenção para Maria. Mas o interessante aqui era que Jesus estava trabalhando nos seus discípulos o sentido da adoração. Ele chega na casa de Jairo, estava ali Marta trabalhando. Marta estava ansiosa, trabalhando, fazendo uma comida boa para Jesus, tal, dando ordem, tal. E Maria estava ali, prostrada. Respeito. Quando eu olhei para esse texto, Jesus não faz uma crítica para Marta, Ele apenas ensina. Ele fala que a verdadeira adoração, ela precisa de trabalho, mas ela precisa também de rendição e de gratidão. Quantos estão entendendo até aqui? Quanto está claro para você até aqui? Outro exemplo que nós vemos na Bíblia são os magos. Queridos, os magos vieram do Oriente quando Jesus nasceu, a estrela apareceu quando Jesus nasceu. E quando eles chegam na casa de Jesus, Jesus já tinha quase 2 anos. Quantos anos caminhando? Quase 2 anos de caminhada. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 2, verso 11, olha o que aconteceu, Mateus 2, 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria. Aqui não era na manjedoura, no estábulo. Viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Prostraram e reconheceram. Valeu a pena todo o trabalho. Valeu a pena a caminhada de 2 anos. E depois que eles adoraram, reconhecendo Deus, valeu a pena, obrigado por esse trabalho de 2 anos, chegamos aqui, ofereceram ao Senhor seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Certa vez, Jesus chega no templo, estava lá os cambistas, e ele pega um chicote, um azorrague, e expulsa todos os cambistas. E aí ele diz: olha, a minha casa será chamada casa de oração. E por que é que Jesus expulsou todos aqueles cambistas? Porque a proposta do coração de Deus é em você trazer o seu dízimo e oferta. Não é porque Deus precisa. Antes de existir o dinheiro, papel, moeda, cédula,
hoje cartão eletrônico, Pix. Existia troca de trabalho. Eu tinha lá a minha plantação de trigo, o outro tinha lá as ovelhas, eu precisava de leite para fazer o pão, ia lá, então falava, olha, vamos trocar, eu tenho trigo, eu tenho a farinha, você tem o leite, vamos fazer uma troca. Mas para que eu colhesse o meu trigo, eu teria que plantar na minha fazenda, trabalhar, sol a sol, com o suor do meu rosto. Então, quando terminava e chegava o tempo da colheita, eu não estava colhendo só trigo, eu estava colhendo trabalho, esforços, energia emocional, que eu me dispus para colher aquilo. E aí então, a ordem de Deus era o quê? Que as pessoas trouxessem o trigo, trouxessem o dízimo da sua ovelha. Só que quando chega nessa época de Jesus, já existia o dinheiro, já existia moeda de troca. Aí as pessoas falavam o seguinte, como eu estou com dinheiro aqui, chega lá no templo, eu compro lá qualquer ovelha e ofereço, eu compro lá os ramalhetes de trigo e ofereço. E aí Jesus chama atenção, ele fala, não é esta a proposta. A proposta é que quando você colocava o seu feixe de trigo nas suas costas, você ia até Jerusalém, até o templo, você iria agradecendo, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor me deu força para colher, e agora eu posso levar para a casa do Senhor com gratidão o fruto do meu trabalho, o meu dízimo, a minha oferta ao Senhor. Aquele que tinha ovelha, olha que trabalho que dava, levar a ovelha para casa, para o templo, e eles puxando a ovelha, atrás. Vamos lá, mas você ia agradecendo, obrigado Senhor, porque o Senhor me deu condição, o Senhor me deu força para trazer essa oferta à casa do Senhor. Certa vez Jesus chega e começa a ver o povo ofertando, e diz que vinham muitos ricos e traziam muito dinheiro e colocavam no local da oferta. Mas chega uma mulher com uma oferta muito pequena, e aquilo chama a atenção de Jesus, porque ele viu no coração daquela mulher gratidão. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele não vê o que ela trouxe, mas ela coloca no altar a sua oferta de gratidão. Isso é adoração. Adoração. Desde que você saiu de casa e veio para a casa do Senhor, você já começou a adorar. Adoração é quando você pega o seu dízimo, o fruto do seu trabalho, e você vem puxando, trazendo com gratidão. Obrigado Senhor por essa oportunidade de poder colocar no teu altar a minha gratidão. Presta atenção, dízimo e oferta sem gratidão não é adoração. Quando você traz o seu dízimo, fruto do seu trabalho, com gratidão, então
você está exercendo a verdadeira adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, com trabalho, e em verdade, com gratidão. Eu disse para você que eu iria dividir a minha palavra em duas, neste momento de dízimo e oferta, e agora, com o tempinho que me falta aqui, 15 minutos, eu quero concluir com você sobre a igreja que o Senhor vem buscar. Se Deus está procurando verdadeiros adoradores, é porque Ele vem buscar uma igreja adoradora. E eu quero ler com você, por favor, 2 Reis, capítulo 2, dando continuidade a essa palavra, usando desses 15 minutinhos que eu tenho, para concluir. Qual é a igreja adoradora? Qual é o estilo da igreja adoradora que Deus virá buscar? A minha versão diz assim: e sucedeu que, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu. Essa palavra me chamou a atenção, porque sucedeu que, antes de Deus arrebatar Elias, Elias precisou caminhar, traçar um caminho. Antes de Deus te levar, antes de Deus buscar a igreja, precisa suceder algumas coisas em nossas vidas, antes que isso aconteça. E a Bíblia diz que Deus chamou Elias e disse a Elias: vai para Gilgal. E partiu Elias, foi para Gilgal. Interessante aqui é que em Gilgal, quando o povo estava para entrar na terra prometida, Deus falou com eles: eu quero que vocês renovem comigo a aliança que vocês fizeram. E ali naquele dia circuncidou os homens todos da tribo, porque até esse tempo, 40 anos no deserto, eles já não se circuncidavam mais. E aí Deus fala: olha, eu quero que vocês renovem comigo a aliança, e mandou circuncidar todo mundo. E depois que foram circuncidados, eles celebraram a Páscoa, ou circuncisão e Páscoa. Só que quando chega em Colossenses 2:11, olha o que Paulo diz, Colossenses 2:11, o que é circuncisão hoje para o povo de Deus? Colossenses 2:11, na qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mano despojo do corpo do pecado da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Ou seja, quando você se arrepende, quando você é batizado, o batismo não é um ritual da igreja, nós vamos ter o batismo agora, dia 11, então o batismo é um sinal da sua circuncisão, da sua aliança, do seu compromisso com Deus. Por quê? Porque quando Jesus foi batizado, está ali claro, o Espírito Santo desceu sobre Jesus de forma corpórea, ou seja, quando você confessa através do batismo o seu arrependimento, então o Espírito Santo desce na sua vida e circuncisa, marca, e daquela hora em diante você passa a pertencer ao povo de Deus. É isso
que aconteceu aqui em Gilgal. Então, antes que ele fosse arrebatado, ele precisava ser marcado. Antes de você morrer, antes de Deus levar a igreja, você precisa ser circuncidado no seu coração. Como isso? Como isso? Me arrependendo, deixando o Espírito de Deus trabalhar em minha vida. E Paulo então diz à igreja: vocês agora levam a marca, vocês agora levam o selo, que é o Espírito Santo no meio de nós. E aí celebraram a Páscoa. A Páscoa nada mais é de que lembrar da morte do Cordeiro. A ceia não é um ritual da igreja qualquer, o batismo não é um ritual qualquer, é uma marca de Deus no meio de nós. Quando nós batizamos, quando nós celebramos a ceia, nós estamos o quê? Lembrando da nossa aliança, do nosso compromisso com Deus. Então, antes de Elias ser arrebatado, ele precisou passar por essas etapas, por esses caminhos. A verdadeira adoração, a igreja que é verdadeira adoradora, ela caminha por esse caminho, ela anda por este caminho, ela passa por essas etapas. Interessante, Abraão já velho, ele fez uma aliança com Deus, e ele se circuncidou. Ele foi circuncidado, já velho. Se você quer ler essa história, está lá em Gênesis 17. Depois você procura lá, anote, costume anotar, ou ouça a palavra no vídeo e anote. E aí o que aconteceu? Abraão estava circuncidado. Meio-dia, sol quente, o homem sofrendo de dor. Ele lá sentado à porta, né, gemendo. De repente, vem 3 anjos ao encontro de Abraão. Quando você tem aliança com Deus, os anjos visitam a sua casa. Quando você tem aliança com Deus, foi circuncidado pelo Espírito Santo, os anjos de Deus visitam a sua vida e a sua casa. Vamos lá, caminhando mais um pouquinho. Ele passou por Gilgal, e disse Elias para Eliseu, olha que interessante, Eliseu era um discípulo bom. Fica aí, Eliseu, descansa. Ele falou, eu não, eu quero aprender. O discípulo bom, não é aquele que o discipulador fala, vamos irmão, precisa ir para a igreja, precisa ir para a célula, precisa fazer isso, que é isso? O discípulo que é discípulo, ele fala, não, eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero aprender. Eu quero servir. Você quer ser um adorador na casa de Deus? Aprenda a servir. Ah, mas eu sou tão novinho. Tem serviço para você. Colocar os envelopes na cadeira. Aprenda a servir. Seja um adorador. Adorador é aquele que trabalha. É aquele que reverencia, tem gratidão a Deus, mas trabalha. Crente que não trabalha, dá trabalho. Discípulo que não trabalha, dá trabalho. Então, você quer que o seu discípulo pare de dar trabalho? Dê trabalho para ele na célula, dê trabalho para ele na igreja, encaixa ele num trabalho. Porque crente que não trabalha, dá trabalho. Vamos lá, continuando. Voltando aqui, que o nosso tempo está correndo aqui. Ele saiu de Gilgal e foi para Betel. E Eliseu atrás. E Betel, aconteceu algo muito interessante. Um dia Jacó, saindo da casa de seu pai, ele deita num lugar, e ali ele vê a escada de anjos subindo e descendo, e ele sabe que ali a presença de Deus estava ali. Quando ele acorda, ele com temor no seu coração, ele diz, aqui é Betel, a presença de Deus está aqui neste lugar. Antes, a presença de Deus estava no tabernáculo, e o povo sabia, porque a nuvem descia no tabernáculo. Depois a presença de Deus passou para o templo, porque no dia da inauguração do templo, Deus
desceu ali com a sua glória, mas no dia de Pentecostes, Deus falou: eu não quero mais tabernáculo, eu não quero mais templo, agora eu quero corações que carreguem a minha presença. Por isso, onde você vai, por isso, onde você chega, ali está a casa de Deus, ali está o templo de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: vós sois casas espirituais, vós sois sacerdote, vocês são santuários, templo do Espírito Santo. Hoje Deus não quer mais lugares, hoje Deus quer corações. Por isso, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está um templo, ali está a presença de Deus. Betel significa isso. Eu preciso entender que antes de ser arrebatado, eu carrego a presença de Deus. Levante as suas mãos e diga: eu carrego a presença de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: você carrega a presença de Deus. Vamos lá, gente, as horas não param, E aí Elias fala mais uma vez para Eliseu: fica aí. Ele fala: não, eu quero aprender mais. E aí então eles vão até Jericó. Interessante que antes do povo entrar na terra, eles precisaram conquistar Jericó. Existem algumas áreas de nossas vidas que nós precisamos conquistar. Quando Jesus passa por tentações, e você vai em Jerusalém, chegou lá em Jerusalém, indo em direção a Jericó, lá nas muralhas de Jericó, tem o mosteiro da tentação. Porque Jesus, para vencer as suas tentações, ele teve que passar por Jericó. Ou seja, Jesus, quais foram as tentações de Jesus? Primeiro, a minha carne, eu preciso conquistar. Eu preciso aprender a conquistar, dominar o meu eu. O eu que precisa morrer. O meu eu. Por isso, se você não consegue controlar a sua comida, gente, é difícil, não é fácil controlar a minha vontade. Essa foi a primeira tentação que Jesus passou. O diabo falou: come do pão, transforma a pedra em pão. Ele falou: não, aprenda a dizer não para você em primeiro lugar. Essa é a primeira conquista, dizer não para mim mesmo. Ai, que vontade de não ir trabalhar hoje. Diga não para você: não, eu vou. Ai, que vontade de comer isso, não pode. Diga não para você, aprenda a dizer não. Ai, que vontade de não fazer nada, aprenda a dizer não. Não, eu vou fazer alguma coisa. A primeira área de conquista é o meu eu. Segunda área de conquista que eu preciso aprender a dominar é o meu relacionamento com o outro. O diabo chega para Jesus, ele diz: olha, eu te darei todo o reino, eu te darei todo o domínio sobre as pessoas, eu te darei. O maior problema no nosso relacionamento, casamento e relacionamento de amizades, é que nós queremos que o nosso eu domine sobre o outro. Quais são os problemas das guerras hoje? Querendo dominar sobre o outro. Presta atenção. Sempre teve guerra e sempre vai ter, porque essa é uma necessidade da alma humana, de querer dominar sobre o outro. Nós somos muito palpiteiros. Eu estava meditando hoje sobre essa palavra. Nós damos palpite na vida dos outros de graça, não é verdade? Um dia uma irmãzinha me chamou para visitar, eu fui lá na casa dela. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu fico até com vergonha de falar isso. Ela tinha raspado, o cabelo dela mais curto que o meu. E como nós damos palpite na vida dos outros de graça, eu falei: irmã, por que você cortou seu cabelo assim, tipo Joãozinho?
eu voltei tão indignado para casa. Falei: Amélia, eu estou indignado comigo. Por quê? O que tem eu a ver com o cabelo da irmã? Quisesse ela raspar, quisesse ela pintar de vermelho, não me importa a vida do outro. Antes a Amélia perguntar: como é que eu estou hoje? Bem, minha roupa. Eu falei: não combinou não. Você não entende nada de moda. Eu falei: então por que pediu palpite? Hoje eu aprendi, quando ela... Eu não gostei, mas você gostou? Você está feliz? Tá? Porque mulher não veste para o marido, mulher veste para as amigas. Oh, misericórdia! Não é? Ela só pede a opinião do marido para aliviar a consciência. A Amélia não é assim, gente. Se vocês falarem isso para ela, eu nego. Apague isso no vídeo. Ok. O meu domínio sobre o outro. Certa vez, oh meu Deus, segura esse relógio. Certa vez, um irmão todo tatuado, todo tatuado, a cara toda tatuada, fendida, aquelas argolas ele passava uma má impressão à primeira vista. Mas o dia que eu conheci a história dele, eu falei: poxa, como que é a opinião da gente sobre as pessoas é ruim às vezes. Ele falou: sabe por que eu faço isso hoje? Quando eu era menino, meu pai levava para o bar, e meu pai bebia muito. E depois que ele bebia, ele falava para os amigos dele: está vendo esse meu filho? É filho de uma prostituta. Aquilo foi tão doloroso para ele que ele diz: hoje é a maneira que eu tenho de afastar as pessoas da minha dor. Por isso eu fiz essa tatuagem toda, porque as pessoas vêm e não se achegam. Oh, respeite a dor do outro. Dê palpite quando pedirem e cobre. Não dê palpite de graça, não. Não dê palpite de graça. Só dê palpite quanto você vai me dar para eu te dar um palpite, quanto você vai me pagar. Sabe por quê? A necessidade de dominar sobre o outro. Essa é uma necessidade da alma, e Jesus precisou conquistar isso. Gente, eu tenho 2 minutos. Quantos me dão mais um? Vamos lá. E aí, adoração. Adoração é algo espiritual, mas ele é envolvido de trabalho e de gratidão. E Jesus foi tentado na adoração. A adoração é uma necessidade da alma. Até as tribos, sem contato nenhum, com civilização nenhuma, eles têm uma necessidade de espiritualidade. O pastor Rafael está fazendo assim para mim, ó. E por último, vamos lá, conquiste o seu eu, aprenda a conviver com o outro e aprenda a adorar a Deus. São áreas que precisamos aprender a conquistar. E por último, Jordão. Quando eles chegaram até o Jordão, a palavra Jordão quer dizer aquele que desce. Por que Jesus desceu ao Jordão? Ele não precisava ser batizado, mas a Bíblia diz: ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Muito pelo contrário, ele se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma humana, e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, e toda língua confesse: Ele é o Senhor. Porque ele se esvaziou e se humilhou. Acabou o meu tempo. Fica em pé no seu lugar. Quero orar com você. E sucedeu que Elias, antes de ser arrebatado, precisou trilhar um caminho. Elias precisou de passar
por Gilgal, rever a sua aliança. Elias precisou de passar por Betel, tomar consciência da presença de Deus. Elias precisou de passar por Jericó, aprender a dominar áreas de sua vida. E Elias precisou passar pelo Jordão, aprender a se humilhar. Levante as suas mãos. Deus está aqui nessa manhã. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã. E Ele quer trabalhar a sua vida. Ele quer trabalhar o seu coração. Ele quer trabalhar a sua mente. Ele quer trabalhar o seu eu. Ele quer trabalhar os seus relacionamentos. E Ele quer trabalhar, acima de tudo, a sua espiritualidade, para que você se torne um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Aleluia. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado. Eu quero conhecer Jesus. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Levante as suas mãos e diga isso ao Senhor. Diga ao Senhor: eu quero te conhecer, Senhor. Ser achado, eu quero conhecer Jesus. Ser achado, eu quero conhecer Jesus. Amém. Tinha um homem chamado Naamã, cheio de lepras, e se achava o tal.
E ele foi até o profeta, e o profeta nem recebe. Tão orgulhoso era Naamã, que o profeta falou: eu nem posso aparecer, porque não ele vai se achar. E assim somos nós, nos achamos, colocamos as nossas couraças, as nossas proteções, mas ele recebeu uma palavra de Deus. O profeta falou para você, disse o moço: desce no rio, mergulha 7 vezes. Ele ficou tão indignado que ele falou: poxa, ele queria ir embora. Aí um certo dia disse: meu Senhor, se ele pedisse uma coisa difícil, tu não farias? Ele só pediu para você mergulhar 7 vezes. Deus está falando para você nessa manhã: tire toda a sua couraça, tira toda o seu orgulho e mergulha, 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 desce. E porque ele desceu, ele pôde se levantar, totalmente curado, totalmente transformado. Senhor, nós lançamos fora as nossas couraças de proteção, e assim somos nós. O Senhor nos conhece, não somos melhor do que ninguém, temos as nossas feridas, cada um de nós temos as nossas feridas, mas queremos mergulhar na Tua presença nessa manhã. Mergulha, meu irmão, mergulha, minha irmã, mergulha. Aleluia. Pai, obrigado porque nessa manhã o Senhor mudou a nossa mente, o Senhor mudou os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nos deu um entendimento maior. Obrigado, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E porque você está na presença de Deus, e porque o Senhor está te abençoando nessa manhã, Ele está te curando, te libertando. E porque Ele está fazendo isso, a sua semana não será mais a mesma. Porque Ele está fazendo isso, como que vai ser a sua semana? Como é que vai ser a sua semana? Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.